A palavra de Deus nos apresenta hoje a conversão do rico Zaqueu, que é um testemunho vivo de que os ricos e poderosos podem colocar-se no segmento de Jesus, que é pobre, humilde e pequeno, e assim passar a viver uma vida nova, de amor a Deus e a serviço dos irmãos. A justiça do reino não convive com a injustiça e o acúmulo de bens, mas exige sim a partilha dos bens e o respeito à dignidade, particularmente dos pobres e excluídos. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Tinaca. Eu me chamo Tinaca Justin Umberry, o padre da Congregação dos Oblatos de São José. Trazemos nesse dia ao seu redor a reflexão dominical com os leigos. Isso é a nossa atividade semanal para envolver, ajudar, formar os leigos no bom conhecimento da palavra de Deus, principalmente baseando-se no Evangelho do dia. Comigo, nesta vez, estão os nossos convidados, o Marco Ferrão, a Joyce Mocelin Medeiros e a Ida Catarine Nascimento da Silva. Sejam bem-vindos aqui no canal do Padre Tinaca. Olá, Padre Tinaca, olá, irmãs. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre o Evangelho, falando sobre a palavra de Deus para os leigos. A todos vocês que nos assistem, gostaria de mais uma vez aí pedir para vocês aquele triplo C, né? Curta, comenta e compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, com seus familiares, isso faz aumentar o alcance do canal, né? E com isso a gente tem uma probabilidade muito maior de alcançar outras pessoas com a palavra de Deus, não é mesmo? Aproveitam lá, toquem o sininho, se inscrevam no canal para que vocês possam receber esse vídeo sempre que a gente for lançando eles, tá legal? Boa noite, Padre Tinaca. Boa noite, Marco. Agradeço ao Padre o convite de estar aqui hoje, de poder participar desse momento, dessa reflexão e levar o Evangelho a todos os leigos. Boa noite, Padre. Boa noite, Marcos. Boa noite, a minha companheira Joyce. É uma alegria estar aqui com vocês e agradecer ao Padre pelo convite de, nesse momento, nós estarmos juntos fazendo a reflexão do Evangelho do dia. Bom, como de nosso costume, vamos iniciar com a oração breve invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendeis neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Amém. Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, o nosso caminho para Jerusalém nos coloca em Jericó, um oásis situado nas margens do Mar Morto, cerca de 34 quilômetros de Jerusalém. A história que nos é contada nesse evangelho é um dos temas favoritos de Lucas. Jesus é o Deus que veio ao encontro dos homens e se fez pessoa para trazer em gestos concretos a libertação a todos os homens, nomeadamente aos marginalizados e excluídos, colocados pela doutrina oficial à margem da salvação. Vejam, o homem mais rico de toda Jericó chamava-se Zaqueu, o cobrador de impostos. Por causa de sua ocupação, ele foi considerado por seu próprio povo, os judeus, como um pária, um traidor e um colaborador dos invasores romanos. Banido do templo, o homenzinho de grande riqueza estava abrindo caminho entre a multidão hostil.
Zaqueu ouviu que Jesus estava passando pela cidade e ele queria muito vê-lo. Então ele correu à frente da multidão, viu uma figueira bem alta à beira da estrada, subiu e sentou-se meio escondido entre os galhos. O homenzinho queria muito ver Jesus. Vê-lo não apenas pelo que parecia, mas pelo que estava em seu coração. Ele tinha ouvido em algum lugar que conhecer o coração de Jesus era dar possibilidades ao seu próprio coração. No entanto, Jesus devia parecer-lhe distante, inacessível, rodeado desses homens puros e santos, que desprezavam os marginais como Zaqueu. Então, quando de repente ele olhou para baixo de seu puleiro na árvore e viu o próprio Jesus sorrindo para ele, dizendo: Zaqueu, desça até aqui depressa, hoje eu vou ficar na sua casa. Ele não podia acreditar em seus próprios ouvidos. Ser chamado pelo nome, e nós já falamos aqui a importância de ter um nome, de ser reconhecido por esse nome, né? Ele foi reconhecido como ser humano, foi tratado como um amigo. Toda a sua raiva e vergonha, seu constrangimento por ser rejeitado por seu próprio povo, de repente não importava mais. O deserto em seu coração, de repente se transformou em um jardim, pois Jesus o chamava pelo nome. Ele desceu do tronco da árvore e, com as vestes esvoaçando, correu para Jesus, feliz em recebê-lo em sua própria casa. Mas todos os outros que o viram, né, ficaram pasmos, chocados e resmungando entre si, dizendo: ele vai ficar na casa de um pecador? Olha, essa é a exemplificação prática do evangelho que falamos alguns domingos atrás sobre deixar as 99 ovelhas para ir à procura da que estava perdida. Aqui torna-se patente a fragilidade do coração de Deus, que, diante de um pecador que busca a salvação, deixa tudo para ir ao seu encontro. Quanto à atitude de quem se considera justo, mas despreza os outros, de quem está instalado nas suas certezas, de quem está convencido de que a lógica de Deus é a lógica de castigo, de punição, não é? Jesus demonstra que para eles, que a lógica de Deus é diferente da lógica dos homens e que a oferta da salvação que Deus faz não exclui nem marginaliza ninguém. E como é que tudo termina nessa história? Bom, termina em um banquete, não é? Que simboliza o banquete do reino. Ao aceitar sentar-se à mesa com Zaqueu, Jesus mostra que os pecadores têm sim lugar no banquete do reino e que Deus os ama e quer integrá-los na sua família e estabelecer com ele laços de comunhão e de amor. Jesus mostra dessa forma que Deus não exclui nem marginaliza nenhum dos seus filhos, mesmo os pecadores, pois oferece a todos a salvação. E como é que Zaqueu reage a essa oferta de salvação que Deus lhe faz? Acolhendo o dom de Deus e convertendo-se ao amor. A repartição dos bens pelos pobres e a restituição de tudo que foi roubado em quádruplo vai muito além do que a lei judaica exigia e é sinal da transformação do coração de Zaqueu, que ficou cheio de alegria e felicidade. Jesus voltou-se para a multidão e disse: hoje a salvação chegou a esta casa, porque nosso irmão Zaqueu também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar tudo o que estava perdido. Vejam, foi o amor de Deus que Zaqueu experimentou quando ainda era pecador, que provocou a sua conversão e que converteu o egoísmo em generosidade, provando dessa forma que só a lógica do amor pode transformar o mundo e os corações dos homens.
Irmãos, irmãs, qual é a magia e onde está o amor nessa história? Quanto a isso, é muito simples. Busca e encontrarás. Bate e a porta se abrirá para ti. Muito obrigado, Marco. Foi bacana a sua reflexão. Deus te abençoe. Então, a base de tudo, até os pobres, até os pecadores arrependidos, têm lugar no reino de Deus, do banquete do reino. Isso me tocou bastante, isso me tocou muito bem e é uma lição para todos, né? O reino de Deus não é para os que se acham mais justos do que os outros. Até já tratamos isso na semana passada. E para olhar, né, no lugar, no papel da conversão que Jesus está nos trazendo agora neste domingo. Muito obrigado. E aqui vamos tratar algumas perguntas, né? A irmã Joyce e a irmã Ida vão nos ajudar, né, a responder essas simples perguntas que temos aqui, só para poder ajudar, né, os nossos ouvintes, os que estão assistindo agora. A irmã Ida, o evangelista nos conta que todos reclamaram quando Jesus pediu ficar na casa de Zaqueu, porque ele era cobrador de impostos. Existem grupos de pessoas em nossa sociedade de hoje que não gostamos por causa do seu trabalho, cor da pele, religião ou partido político. O que podemos aprender com o encontro de Jesus e Zaqueu? Na sociedade que nós vivemos hoje, nós vivemos um momento em que nós nos deparamos com vários analistas em diferentes assuntos. E, infelizmente, isso está no nosso meio, no sentido de que muitas vezes nós colocamos os óculos do julgamento e falamos das situações conforme a nossa justiça. Olhamos para o outro e criamos conceito conforme a nossa justiça. Quando o ideal seria que nós buscássemos viver como Jesus, olhar para o outro com os olhos da fé. Foi isso que o Mestre fez. Em toda a sua passagem pela Terra, buscou ver a essência das pessoas, independente se eram os doutores da lei, se eram os pecadores, os marginalizados, aquele que a sociedade da época excluía. E a lição que devemos tirar desse evangelho é de pedir a Deus essa graça, de olhar para os nossos irmãos, olhar para a circunstância com os olhos da fé e buscar viver a misericórdia, porque foi isso que Jesus fez com esse homem, que era julgado, era tido à margem, a corrupção não era bem vista pela sociedade da época, e Jesus buscou ver nele essa essência de quem se arrepende do que fez verdadeiramente busca uma conversão a partir do encontro com Jesus. Então, pedir ao Senhor a graça de olhar com os olhos da fé, só assim nós seremos mais misericordiosos com os nossos irmãos. E realmente viver o Evangelho através das nossas atitudes e também das nossas palavras. Muito boa resposta. Muito obrigado, Aida, por essa resposta. Para olhar na essência das pessoas, né? Isso não importa a cor da pessoa, o trabalho, a religião, né? O que é importante, o que é mais importante é a pessoa humana, né? Para que possamos salvar, para que possamos levar ele até Jesus. Isso é bom até hoje, né? Hoje em dia, agora, o que está acontecendo, né? As questões... eu vou agora, por causa do tempo, já vou fazer um exemplo, né? Vamos tomar o exemplo do partido político. Hoje em dia, né, todo mundo é dividido. Se você não pertence a algum partido, ou se você fala mal de algum partido político, você já vai receber ataques dos outros, né? Até aquele outro dia, estava assistindo um vídeo no WhatsApp, daí um padre falou sua homilia, daí os fiéis começaram a atacar ele, né?
porque ele falou contra algum partido político, ou aquele outro dia, o Cadial foi atacado no Twitter, porque o povo achou que ele estava falando a favor de um partido. Isso realmente é chato, né, na nossa parte, de ficar dividido, né, nessa área. Para Jesus, isso não deve ser uma questão. Não é que a gente está dividido por causa da causa de Deus, para ver quem ama Deus mais, ou quem fala de Deus mais, ou quem obedece a Deus mais. Só com as coisas que não realmente importam. Podemos aprender, né, viver como irmãos e irmãs, mesmo nas diferenças dos pensamentos, das ideologias, dos partido político, ou da cor da pele, ou até das religiões. A igreja hoje faz o diálogo, né, da religião. Isso é mais importante, a gente tem que entender isso. Jesus foi buscar aquilo que estava perdido. O Zaqueu, nesse contexto, vai representar a gente, né? Todos nós nos encontramos dentro do contexto de Zaqueu. Obrigado pela sua colocação, Ida. Que Deus te abençoe. Agora, Joyce, você vai nos ajudar a finalizar, né, essa parte do Zaqueu, né? Será que existem maneiras de Zaqueu parecer semelhante ou diferente do resto de nós hoje? Sim, eu acredito que existem maneiras tanto de nós sermos semelhantes quanto diferentes de Zaqueu, mas o que implica aqui, né, eu acredito que é essa abertura do coração para a conversão, né? Porque antes da conversão de Zaqueu, ele vivia como muitos vivem hoje em dia. Ele era o chefe dos cobradores de impostos, rico, acostumado a extorquir o dinheiro, né, dos mais pobres. E hoje, quantos vivem assim, né? Quantos poderosos com a vida fácil, quantos que não pagam salário justo para os seus empregados, né? Quantos que vivem da corrupção, que tiram daqueles que são mais necessitados, né? Buscam somente satisfazer os seus desejos e não se importam, né, com o próximo, com tantos que estão passando fome, né, passando necessidade. Então, eu acredito que para ser semelhante ao Lázaro, é preciso abrir o coração para acolher Jesus, né? Muitas vezes nós somos como ele de início tinha curiosidade, né? Era curioso para ver Jesus. Mas, né, Jesus, ele não vem até nós somente por curiosidade, mas ele vem, né, por amor. E ele nos chama para a salvação. E então, como ele disse para Lázaro, né, hoje a salvação chegou na sua casa. Então é preciso ser como ele, né, acolher essa salvação de Cristo para a nossa vida e reconhecer que todos nós somos pecadores, temos as nossas faltas, mas que Jesus, ele é rico em misericórdia e quer nos dar essa vida nova, né? Então, hoje eu vejo que o Zaqueu de hoje é eu, é o Senhor, é cada um de nós, né? Mas cabe a nós realmente tomar uma decisão, né? Que a conversão de Jesus, ela é para todos, né? Então, basta a gente realmente manter o nosso coração aberto e acolher esse Jesus que passa e nos chama hoje. Muito bem, isso é verdade, né? A vida de Zaqueu é como um resumo da vida de cada um de nós, né? Antes e depois de encontrar Jesus. O que é importante é achar Jesus ou encontrar Jesus e perseverar. O Marco vai ter que falar alguma coisa agora para finalizar, né, essas duas perguntas, assim, uns 2 minutos para finalizar o que estamos dizendo aqui. Padre Chinaca, tenho muito pouco a dizer sobre o que já foi dito pelas nossas irmãs aqui, né, de forma tão maravilhosa aí, né? Mas até para resumir, né, quando o homem é pecador, Deus não quer a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva, né? Deus ama as criaturas humanas, por isso Deus cuida para que cada uma de suas criaturas não se perca com o pecado,
quando Deus castiga os pecadores, é com a intenção de um pai. Ela é pedagógica, né, para lembrar os pecadores que é necessário uma conversão sincera, uma mudança de vida profunda e a volta para a santidade na presença de Deus, que deve permear a vida de todos os cristãos, especialmente os católicos. Zaqueu encontrou um modo de ver Jesus? Sim, Zaqueu é o primeiro que procurou ver Jesus e Jesus o ouviu ali naquela multidão. Procurar, ver e ouvir se juntam. O verdadeiro discípulo está em permanente procura do Senhor, através de muitos meios e modos. Não uma procura teórica, mas prática, até mesmo enfrentando o ridículo, não é? Como fez Zaqueu, que subiu em uma árvore à beira da estrada para ver Jesus. Ele era muito rico, né? Não precisava disso, mas ele se humilhou, né? Já devíamos ter percebido que só o amor gera amor e que só com o amor, não com a intolerância ou fanatismo, como colocado pelo padre Chinaca, né, nós iremos conseguir transformar o mundo e o coração dos homens. Testemunhar o Deus que ama e acolhe todos os homens não significa, contudo, branquear o pecado e pactuar com o que está errado. Sejamos firmes em nosso sim e sejamos firmes em nossos nãos. Muito bem, muito obrigado, Marco. E, meus queridos irmãos e irmãs, eu espero que vocês tenham, pelo menos, né, levado alguma coisa para casa hoje. E nesse domingo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dê a graça de continuar, né, nesse caminho para a salvação, até perseverar, né, com essa verdadeira conversão de Zaqueu, que a cada um de nós está precisando muito. E mais uma vez queremos pedir vocês, né, a se inscreverem no nosso canal para que possa ser a primeira pessoa a assistir os nossos vídeos, né? A gente não vai precisar mandar o link para vocês, só se inscrever lá, tocar no sino para poder receber as notificações. Muito obrigado mais uma vez a irmã Ida e a Joyce. São as irmãs carmelitas, ou seja, postulantes, estão na formação para fazer a profissão de ser a irmã na ordem carmelita. Muito obrigado pela presença de vocês hoje, que Deus abençoe. Vocês realmente enriquecem a nossa reflexão. Muito obrigado, Marco, também pela sua disposição, que você sempre nos ajuda aqui no online, né, para que possamos, pelo menos, conseguir a nossa gravação semanal. Deus abençoe vocês. Obrigado, Padre Chinaca, obrigado, irmã Ida, obrigado, irmã Joyce. Foi um prazer estar aqui com vocês, a presença de vocês muito nos engrandece, certamente o Chinaca aqui também além de um grande padre, é um grande amigo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, gosto muito, aprendo muito, como de fato aprendi hoje aqui com as irmãs, não é? E para você que nos assiste, faça como o Padre Chinaca falou agora, se cadastra lá no canal, né? Se inscreve no canal, toca o sininho, compartilha, comenta esse vídeo aqui, dá o seu curtir, isso ajuda bastante a gente, deixa seu comentário lá nos vídeos pra gente, isso pode virar novos vídeos, né, novas questões, novas perguntas podem ser respondidas aqui, né, inclusive se você quiser participar também, procura a gente pra gente fazer um programinha aqui com vocês, não é? De qualquer forma, rezem, leiam a Bíblia, rezem pelo nosso país, pelo futuro de cada um de nós, não é? E fiquem todos com Deus. Obrigada, Padre Chinaca, obrigada, Marco, obrigada, Ida, pela partilha. É sempre uma alegria poder falar da palavra de Deus e aprender cada vez mais. Obrigada a todos por este momento em que nós estivemos aqui juntos, fazendo a reflexão da palavra. Obrigada, Padre, pelo convite. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.